Nós somos da Igreja Batista Livre de Jaboticabal e temos mais uma história para vocês. Vamos lá? Vamos! Gosto muito de te ver, Leãozinho. Bora, Cacau! Caminhando sob o sol. Cacau, Eu bora! gosto muito de você, Leãozinho. Ô, Joana! Olha aqui! Ela tá me chamando de Leãozinho por causa do meu cabelo. Ela tá falando que eu tenho juba. Nossa, Muca, eu tô te chamando de forma carinhosa. Eu acho lindo o seu cabelo. Não precisa ficar bravo, estressadinho. Ai, pessoal, vocês estão com a corda toda hoje, hein? Ó, pensa pelo lado bom, Samuca. O leão é considerado o rei da floresta, o animal mais forte e imponente. E você, Cacau, cuidado para não magoar seu amigo, hein? Ah, tudo bem, tia Ana. Eu tava só brincando com o Samuca de leãozinho. Desculpa, Samuca, eu não fiz por mal. Tudo bem, Cacau. Aliás, você viu o que a tia Ana falou, né? O leão é o rei da floresta. Gostei, vou mandar em tudo. Só vocês mesmo. Olha aqui, ó. Acabei de lembrar de uma história muito legal. Vocês já ouviram falar de Daniel? Ele foi jogado em uma cova cheia de leões famintos. O quê? Ele morreu? Ai, que perigo! Querem ouvir a história de Daniel? Sim. E vocês aí de casa, vamos ouvir a história de Daniel? Vou explicar tudo desde o começo. Assim vocês vão entender melhor. O rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, com todo o seu império, conquistou Jerusalém. Com isso, ele levou cativo as pessoas e as riquezas da terra do povo hebreu. Em um determinado dia, Nabucodonosor mandou o chefe dos eunucos trazer jovens bonitos, inteligentes e da classe mais alta de Jerusalém. Sua intenção é que eles servissem o rei e dentro de 3 anos pudesse se apresentar diante dele. Entre esses jovens estavam Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Quando esses jovens chegaram lá, o rei mandou que servisse a melhor comida para que eles ficassem fortes e saudáveis. Mas Daniel decidiu que não se contaminaria com a comida do rei da Babilônia. Ele pediu para o chefe dos eunucos deixar com que eles não comessem a carne que era servida. O chefe disse que não poderia fazer isso, porque se o rei descobrisse e visse, eles ficariam fracos e culparia o chefe dos eunucos. Daniel então pediu para que ele desse 10 dias. Nesses 10 dias, eles comeriam apenas verduras e legumes. E se no final desses dias eles estivessem mais fracos do que os outros, eles comeriam da comida do rei. Então o chefe concordou e decidiu com que eles fizessem isso. Nossa, tia Ana, mas só verdura e legume? Eu não ia conseguir, não. É muita coragem, viu? Será que ele continuou forte e saudável? Sim, Cacau, no final dos 10 dias, o chefe viu que Daniel e seus amigos estavam mais fortes, saudáveis, mais saudáveis do que os outros jovens. E sabem de mais um detalhe? Quando chegaram na Babilônia, Daniel e seus amigos receberam novos nomes. Daniel passou a se chamar Beltesazar. Ananias chamou-se Sadraque. Misael chamou Mesaque e Azarias Abidnego. Cada nome estranho, né? Nossa! Nossa! Mas, ô tia Ana, e eles foram servir o rei? Tô achando esse Daniel bem corajoso, hein? Sim, ele não se contaminou com a comida do rei. Tudo isso para agradar o coração de Deus, né? Pois é,
Passado 3 anos, eles começaram a servir o rei da Babilônia. E um belo dia, o rei teve um sonho que precisava ser interpretado. O rei então chamou os magos e ninguém conseguiu adivinhar e interpretar o sonho. O rei ficou furioso e mandou matar os magos que não conseguiram ajudar. Credo, tia Ana, que rei bravo. Pois é, ele era mesmo, viu? Mas Daniel ficou sabendo que o rei queria matar e pediu para que ele esperasse um pouco para que seu sonho fosse interpretado. Nabucodonosor, então, concordou e esperou mais. Enquanto isso, Daniel pediu ajuda dos seus amigos para que orassem pedindo misericórdia de Deus. Foi aí que Deus deu a interpretação do sonho para Daniel. Ufa, eu tava ficando nervosa aqui, tia Ana. Daniel chegou diante do rei e deixou bem claro que ele não estava interpretando o sonho por ser melhor que ninguém, mas que o próprio Deus havia dado a interpretação do sonho para que ele soubesse que ele era o Senhor de todas as coisas. Foi aí que Daniel contou ao rei o sonho e trouxe a interpretação. E o sonho era com o quê? Eu fiquei curioso. O rei tinha sonhado com uma estátua. E cada parte da estátua era de um material: ouro, prata, bronze, ferro e barro. Aí no sonho, essa estátua foi derrubada por uma pedra que atingiu uma parte de barro. Daniel diz que cada parte da estátua representava um reinado que estava por vir, logo depois de Nabucodonosor. Nossa, esse Daniel era mesmo inteligente e continua firme, sempre servindo a Deus. Né, tia Ana? Ele Isso não se rendeu ao rei da Babilônia. Isso mesmo. Depois de tudo isso, olha o que o rei lhe disse. Preste atenção. Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Que coisa linda! O rei conheceu que o Deus de Daniel era o verdadeiro. Isso! E o rei ficou tão agradecido que tornou Daniel governador e seus amigos administradores da Babilônia. Nossa, tia Ana, que legal! Eles se tornaram muito importantes. Agora eles poderiam mandar e desmandar lá. Não é bem assim. Daniel e seus amigos enfrentaram muitos desafios pela frente. Um dia, o rei levantou uma estátua e ordenou para que toda vez que a trombeta soasse, todos se curvassem em adoração à estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego se recusaram a fazer isso. Só que o castigo para quem não obedecesse essa ordem era horrível. Mas mesmo assim, eles não se prostraram diante da estátua, não. Ô, tia Ana, esse rei ainda continuou sendo mau? Qual era o castigo? Sim, quando o rei descobriu que Daniel e seus amigos tinham desobedecido, mandou chamá-los para mesmo diante do rei. Eles recusaram obedecer a ordem. Eles não queriam aceitar. Foi aí que o rei mandou esquentar uma fornalha 4 vezes mais para jogar Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. Eles iam morrer queimados. Então, Cacau, a fornalha estava tão quente que alguns servos se aproximaram e morreram só com o calor. Mas quando jogaram os 3 amigos lá dentro, o rei viu e achou estranho, porque viu um 4º homem lá dentro com eles. Tinha mais um homem com eles? Quem era? Era um anjo do Senhor, guardando os 3 de não serem queimados na fornalha. Deus é muito bom mesmo, né? Mandou um anjo para livrar eles da morte.
Isso mesmo, Cacau. E quando os 3 jovens saíram de lá, Nabucodonosor se rendeu e reconheceu mais uma vez que o Deus deles era realmente o Senhor, acima de tudo e de todos. Que coisa boa. Até que enfim esse rei entendeu quem é Deus, né? Tava na hora. E tia Ana, Ah. e cadê o leão que você falou antes? Estou esperando chegar a parte deles. Você vai entender agora, Samuca. Olha o que a Bíblia diz. Passou algum tempo, o filho de Nabucodonosor teve seu reinado e depois dele veio Dario. E Daniel continuava a se destacar na sua função. O rei gostava tanto dele que estava pensando em colocá-lo como principal governador. Só que os outros administradores tinham ciúmes, dele e queriam derrubar Daniel, mas não sabiam como fazer, até que tiveram uma ideia. Alguns administradores foram até o rei e convenceram de fazer um decreto que ninguém poderia fazer oração a nenhum Deus, a não ser que fosse para ele. E que aquele que fosse pego fazendo alguma oração seria lançado na cova dos leões. O rei então fez e assinou o tal decreto. Ai, 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 ai. E tô vendo que isso não vai dar certo, hein? Então, Samuca, como já deve imaginar, Daniel continuou a fazer as suas orações, como costumava fazer todos os dias. Aí os administradores, que tinham ciúmes dele lá, lembra? Foram e contaram para o rei. O rei Dario gostava tanto de Daniel e também e tentou livrá-lo do castigo, mas não conseguiu, pois o decreto já havia sido assinado. Foi então que, com muita tristeza, jogou Daniel na cova, cheia de leões famintos. Naquela noite, o rei não comeu e nem dormiu. Esperou o dia amanhecer para correr até a cova abrir. E chegando lá... Conta, quero saber! Fiquei curioso! O que aconteceu com o Daniel? Calma, Samuca. Se você ficar interrompendo a tia Ana, a gente não vai saber. Conta, tia Ana, a gente tá ouvindo. Então, chegando lá, o rei chamou Daniel assim: Daniel, será que o Deus a quem você serve pode salvar você? E aí, Daniel respondeu: o rei vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O rei ficou muito feliz com isso e mandou que os acusadores de Daniel fossem jogados na cova com suas mulheres e filhos. E antes que pudessem fechar a cova, os leões destruíram todos. Que coisa! Daniel era inocente e foi salvo mais uma vez. Pois é, depois disso ainda, o rei ordenou que todos reconhecessem que o Deus de Daniel era o Deus vivo e verdadeiro. Como Daniel e seus amigos confiavam em Deus, Mesmo sendo jogados na fornalha, na cova, eles não voltaram atrás e continuaram a servir a Deus, mesmo que isso custasse a vida deles. A gente precisa confiar mais em Deus, Ele cuida tanto da gente e a gente acaba duvidando que Ele está olhando e cuidando de tudo. É, isso mesmo. E vocês de casa, têm confiado em Deus? Pense assim, Ele nunca te abandonou e sempre esteve do seu lado nos momentos mais difíceis. Basta você se entregar e confiar de todo o coração, não é verdade? Sim! Mesmo.
medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Crianças, estamos falando de leão. Que história da Bíblia aparece o leão? É verdade, a história de Daniel. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel, onde está o leão? 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 O leão tá dormindo. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez rinar nosso leão. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez rinar nosso leão. Quem não tem mais medo de